Meu canal e vamos lá, mais uma aula hoje. A aula de hoje é sobre Simple Present e como o nome já diz, né, simple é muito simples. O Simple Present é equivalente ao presente simples em português e é somente o uso do presente, né? Eu ando, eu como, eu falo, eu brinco, muito fácil, tá bom? E o Simple Present é usado em duas situações que eu vou contar pra vocês agora. A primeira situação em que o Simple Present é usado é quando a gente tá falando de um fato. E o que é um fato? Eu vou dar um exemplo pra vocês, porque aí fica mais fácil de entender. Um fato é quando eu falo que alguma coisa é verdade. Por exemplo, I love chocolate. Eu amo chocolate, né? Então, isso é um fato. E a segunda situação em que o Simple Present ele vai estar presente é quando a gente estiver falando de rotina. Isso mesmo, rotina. If you're talking about a routine, se você estiver falando sobre uma rotina, você vai estar usando o Simple Present. E o que é uma routine? Uma rotina, né? Uma coisa que você faz todos os dias, ou que você faz às vezes, ou que você raramente faz, ou que você nunca faz. Isso é uma rotina, tá bom? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, I work from Monday to Friday. Eu trabalho das segundas e sexta-feiras. I wake up at 6 in the morning. Eu acordo às 6 horas da manhã. Isso é a minha rotina. Enfim, o Simple Present pode ser usado nessas duas situações, fato ou rotina. Deu pra entender? Agora vamos entender a estrutura do Simple Present. Vamos lá? Plim! Então, pessoal, pra gente entender agora a estrutura do Simple Present, eu vou dividir em duas partes, tá bom? A gente primeiro vai estudar essa primeira parte aqui que envolve esses pronomes. I, you, we and they, porque aí fica mais fácil. Porque o que você aplicar para o I, você também vai aplicar para o you, você também vai aplicar para o we e você também vai aplicar para o they. Porque tem exatamente a mesma estrutura, tá bom? Então, se você mudar o pronome, não vai fazer diferença nenhuma, porque é exatamente a mesma estrutura. Vamos lá, vamos aprender primeiro a estrutura afirmativa, que é o que eu já tenho aqui no quadro, tá bom? So, the affirmative sentence is very simple, as you can see here. É muito fácil a estrutura afirmativa, como vocês vão poder ver agora. Ó, I love candy. Eu amo doce. Eu posso dizer eu love candy. I love candy. Eu amo doce. Mas se eu quiser dizer que você ama doce, eu só vou pegar o you e vou substituir aqui. E eu posso claramente dizer a mesma frase, só mudei o sujeito. E eu disse, you love candy. Mudei. E se eu quiser dizer que eles amam doce, então eu só vou substituir pelo they. E eu vou dizer, they love candy. Então é muito fácil. O que eu usar para o I, o you, ou we, ou they vai ser exatamente a mesma estrutura, beleza? Se vocês puderem perceber na estrutura aqui, eu vou mudar aqui o they, deixa eu botar aqui o I de volta, tá? Se vocês perceberem aqui nessa estrutura da afirmativa, a gente vai ter sempre o sujeito, I, o verbo principal, que é love, a gente tem love aqui, tem work, tem go e tem play. E sempre o complemento, tá bom? Então vai ser o sujeito, vai ser o verbo principal e o complemento, tá bom? O verbo e o complemento, certo? Então aqui, ó, I love candy. A segunda frase, you work at the mall. Você trabalha no shopping. Pay attention in this word. Mall é shopping em inglês, tá bom? Se você quiser dizer que você tá indo para o shopping, você vai dizer mall, ok? Deu pra entender? Vamos lá, vamos continuar. We go to bed at night. Nós vamos dormir às 9 da noite, certo? And they play soccer very well. Eles jogam futebol muito bem. Eles jogam futebol muito bem. Então aqui, ó, se vocês perceberem, o verbo não mudou em nada, porque o verbo love, por exemplo, é o verbo to love, que é o verbo amar, o verbo no infinitivo. Com a presença do to, eu transformo o verbo vai para o finitivo. Quando eu tiro o to, eu comecei a conjugar o verbo. Por isso que o verbo aqui está bem conjugado. Por isso que algumas pessoas pensam que em inglês é bem fácil, porque ele não é tão diferente como é em português. Por exemplo, você diz eu amo, você ama, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Tudo diferente, né? Em inglês não. Se vocês perceberem, a gente só vai ter duas estruturas. E essa daqui é a primeira estrutura que serve para todos eles. Se eu quiser transformar essa estrutura afirmativa na negativa, vai ser muito fácil. Eu só vou precisar usar o do not.
tá? Eu vou usar do not. Do é o auxiliar do simple present. E o not vai estar negando, certo? Vamos negar todas essas frases agora. Se eu quiser dizer que eu não gosto de doce, o que é que eu vou fazer aqui nessa frase? I love candy. Eu vou colocar o do not antes. Deixa eu botar isso aqui de preto. Deixa eu colocar aqui o I de preto. Pronto. Se eu quiser dizer que eu não gosto de candy, eu vou colocar I do not love candy. I do not love candy. Ou você pode dizer don't, tá bom? Você diz do not, ou então você diz don't, que seria a forma informal de dizer do not, tá bom? E o mesmo vai se aplicar aqui. Você só vai colocar o do not, ou então o don't, antes de cada verbo. Então eu tenho o verbo work here, eu coloco you don't work at the mall. Se eu quiser negar essa frase, we don't go to bed at 9. They don't play soccer very well. Deu pra entender como é que funciona a forma negativa? Então, pessoal, agora a gente vai fazer a forma interrogativa. Vamos lá, é muito fácil. Eu já expliquei pra vocês que pra o I, o you, o we e o they, a gente vai usar o do como verbo auxiliar, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o do e vai colocar antes do sujeito. O sujeito é o I, certo? O sujeito aqui é o you, o sujeito aqui é o we e aqui o sujeito é o they, beleza? Então, do I love candy? Mas aqui aquela pergunta ali seria, eu gosto de doce, eu gosto de doce. Você estaria, né, fazendo uma pergunta pra você mesmo, tá bom? Mas eu quero perguntar pra você, só eu me ligar, né? Você em inglês, como é você em inglês? You. Eu já sei que you tem a mesma estrutura do I, então eu só vou adicionar o do também. Então se eu quisesse perguntar pra você se você gosta de candy, eu só iria transformar o sujeito aqui. Do you love candy? Fiz uma pergunta pra você. Do you love candy? E aqui vai ser a mesma coisa, ó. Do you work at the mall? Você trabalha no shopping? Do you work at the mall? Você trabalha no shopping? A próxima pergunta. Do we go to bed at 9 p.m.? Nós vamos pra cama às 9 da noite. A gente vai pra cama hoje às 9 da noite? Seria uma pergunta mais ou menos assim. Do they play soccer very well? Do they play soccer very well? Eles jogam futebol, eles são craque no futebol. É isso que você tá querendo perguntar. Deu pra entender como é que funciona? Então, pessoal, essa é a segunda parte, que se restringe à terceira pessoa do singular. E quem é a terceira pessoa do singular no inglês? He, she, it. He, ele, she, it, ela. E o it é ele ou ela, mas é usado apenas para animais e objetos. Como vocês já sabem, para quem assistiu a primeira aula do verbo to be, eu acho que eu expliquei isso lá. Então vamos lá, vamos analisar essa frase aqui que está na afirmativa. Eu botei John, mas todo mundo sabe que John é o nome de um menino. Logo corresponde ao quê? A ele, que é o he. Então é a mesma coisa. John loves candy. Vocês lembram lá da primeira frase que eu falei, I love candy? Então, o que é que tá diferente quando eu falo John loves candy e quando eu falo I love candy? A diferença justamente vem no verbo, né? A gente percebe que tem um S aqui. Esse S é o que vai estar marcando a terceira pessoa do singular. Isso vai estar indicando que é um he, ou she ou it. Então, é a terceira pessoa do singular. Toda vez que eu tiver uma terceira pessoa singular, que vier um John, ou uma Mary, ou Marcela. Marcela loves ice cream. Marcela teaches English. Eu não posso dizer Marcela teach English, porque Marcela é a terceira pessoa singular. Marcela é she. Então, essa é basicamente a diferença para quando a gente for usar para a afirmativa. Então, para você transformar essa frase aqui na negativa, the negative form, você vai remover o S, porque agora o que vai me mostrar que essa frase tá no simple present é o meu auxiliar. Tu lembra lá que eu falei pra vocês que o auxiliar mais o not, qual é o auxiliar mais o not para why, you, we, they? É o do, não é isso? Então o do eu vou usar para I, you, we, they. Mas para he, she, it, o meu auxiliar vai ser outro. O meu auxiliar vai ser o does.
Beleza? Deu pra entender? Então, se o meu auxiliar é does e eu quero transformar isso aqui na negativa, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o does not, que a forma, o jeito informal de dizer é o doesn't. Então, se John, ele não gosta de doce, o que é que eu vou dizer? John does not love candy, né? Vai ficar, o does not vai ficar aqui antes do verbo, certo? E se a gente quiser transformar essa frase aqui numa pergunta, eu vou fazer lá, como eu fiz para I, you and they, o meu auxiliar é o does, não é negando mais, então eu não preciso mais do not. Quando eu faço uma pergunta, eu só adiciono o does na frente do sujeito. Quem é o sujeito? John. Does John love candy? E eu transformei numa pergunta. Muito fácil, não é, pessoal? Massa? Agora a gente vai aprender mais uma regrinha que se aplica à terceira pessoa do singular. Vamos lá, vamos aprender? Plim! Então, pessoal, a última parte do vídeo e a última regrinha para a terceira pessoa do singular tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Só recapitulando que para a terceira pessoa do singular, quando é afirmativa a gente vai ter o verbo lá e a gente só vai acrescentar um S no verbo quando for para afirmativa. Quando for na negativa a gente remove o S, a gente não vai usar o S, a gente vai usar o does not, tá? Muitas pessoas esquecem de remover o S. Elas falam, por exemplo, Marcela does not loves chocolate. Tá errado, porque eu já tenho o does not dela. Eu já tenho o does not lá, tá bom? Então é só Marcela doesn't love chocolate, tá bom? Então lembra, se tá na negativa não precisa colocar o S. O S é somente para a afirmativa. E para a interrogativa a gente vai usar o does antes do sujeito, tá bom? Essa é a estrutura. Agora eu vou explicar pra vocês as pequenas exceçõezinhas que tem para o simple present, para a terceira pessoa do singular. Lembrando que isso só é aplicado para he, she, it, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Toda vez que você tiver um verbo, verbs ending, toda vez que você tiver um verbo que termina em SS, SH, CX, X e O, você vai acrescentar um ES. Ao invés de acrescentar apenas S na afirmativa, lembrando que é só para afirmativa, ao invés de acrescentar apenas S, você vai acrescentar IS. Como eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, o verbo teach, que é o verbo ensinar, terminou em CH. Se terminou em CH, eu vou acrescentar IS. E, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, o verbo go para a terceira pessoa do singular, eu vou colocar goes, que é com IS no final, beleza? E aqui, há mais uma regrinha que se aplica ao Y, tá bom? Toda vez que você tiver um verbo que termina em Y e que é precedido de consoante, tá bom? De consonant, você vai eliminar o Y e vai colocar IES, I-E-S, beleza? Eu trouxe aqui o verbo try, que é o verbo tentar, eu eliminei o Y e coloquei I-E-S. E aqui o verbo study, eliminei o Y e coloquei IES. O I, ele vai substituir o Y na realidade. E se o verbo, mas professora, e se o verbo for antes de vogal, o que acontece? Eu trago aqui pra vocês, por exemplo, o verbo play. O verbo play termina em Y, o verbo play é brincar, jogar, né? Ele termina em Y, mas ele não é precedido de consonant. Ele não é precedido de consoante, ele é precedido de vowel. Então o que é que eu faço? Se for a terceira pessoa do singular e se for afirmativa, eu só vou colocar um S, tá bom? Ele vai se aplicar à regra geral. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Eu amei ensinar essa aula pra vocês. Eu espero que tudo tenha ficado claro. Se vocês têm alguma dúvida, não hesitem em me mandar um comentário aí, lá embaixo, ou então na minha página no Facebook, ou qualquer coisa. Entre em contato comigo, manda a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. E vejo você na próxima aula. Beijos!